efectivamente la ejecutó en el lugar, que efectivamente luego de ello se retiró de ese sitio y volvió con clara conciencia, con clara deliberación hacia su propio domicilio. O que era para ser um recomeço para Eduarda Almeida, de apenas 27 anos, acabou se tornando um pesadelo. Eduarda dos Santos de Almeida nasceu em 1995, em Angra dos Reis, um município do estado do Rio de Janeiro. Ela foi criada por sua mãe, Maria dos Santos, e sua avó, Eronilda dos Santos, e tinha um irmão mais velho chamado Wallace Santos. A jovem era dedicada e esforçada nos estudos, sempre obtendo as melhores notas e focava continuamente em seu futuro. No entanto, nem tudo saiu conforme seus planos, e a jovem acabou tendo seu primeiro filho ainda na adolescência e, posteriormente, teve mais 2. Ela trabalhava na área de turismo e começou sua carreira como marinheiro civil, como parte de sua formação. Através de seu irmão, Eduarda, conheceu Fernando Alves Ferreira, de 26 anos, que também morava em Angra dos Reis, mas era natural de São Paulo. Com o passar do tempo, os dois desenvolveram uma amizade e costumavam manter contato frequente. Fernando havia conseguido um emprego em um dos hotéis de maior prestígio em Bariloche, na Argentina, e devido a isso, se mudou para o país. Pouco tempo depois, ele começou a namorar um colega de trabalho chamado Marcelo Ramírez, com quem se casou em 2018. Fernando conseguiu arranjar um trabalho temporário para Eduarda no hotel. Embora não fosse um emprego fixo, a jovem estava muito animada e poderia ganhar um dinheiro extra para enviar a sua família no Brasil. Depois de ela ter ido para o país, Fernando e Marcelo expressaram o desejo de ter um filho, pedindo a Eduarda que atuasse como barriga de aluguel, permitindo que eles realizassem o sonho de serem pais. Depois de muito pensar, pois era uma decisão complicada, Eduarda se solidarizou com o casal e aceitou a proposta. Após algumas semanas, os médicos confirmaram que ela estava grávida de gêmeos. Os pais compraram tudo para dar as boas-vindas aos bebês, que nasceram em novembro de 2019, sendo registrados com os sobrenomes e tutela dos dois. Embora os documentos de nascimento mencionem Eduarda, após dar à luz, a jovem retornou ao seu país, onde engravidou novamente em abril de 2021. Mas o pai não quis assumir a responsabilidade, fazendo com que ela recorresse ao seu amigo, que propôs que ela fosse morar com ele em Bariloche, e prometeu cuidar dela e do bebê que estava a caminho. Eduarda aceitou, pois queria um futuro melhor para ela e seus filhos. Assim, mudou-se para a casa de Fernando e Marcelo na Argentina. No entanto, talvez tenha sido a pior decisão que poderia ter tomado devido à sua situação e à falta de documentos por ser estrangeira. Ela não podia trabalhar e dependia financeiramente dele, que se aproveitou dessa situação para manipulá-la e exercer violência psicológica sobre ela. Depois de um tempo que estava morando com o casal, Marcelo contraiu a Covid-19 e acabou falecendo devido ao vírus, o que complicou ainda mais a situação e a amizade de Eduarda e Fernando. A perda de seu parceiro trouxe à tona o pior lado de Fernando, e com o passar das semanas, as discussões entre ele e a amiga se tornaram cada vez mais intensas. Ele começou a se incomodar com ela quando ela tentou estabelecer restrições relacionadas à guarda das crianças, que naquele momento estavam prestes a completar 2 anos. Ao que parece, Fernando não suportava a ideia de competir pela guarda das crianças e estava planejando retornar ao Brasil com os gêmeos, mas a jovem não concordava com a ideia. Eduarda argumentava que os carregou em seu ventre por 9 meses e que os registros a identificavam como a mãe, portanto sentia que tinha o direito de opinar, especialmente após a morte de Marcelo. Com as discussões se tornando cada vez mais frequentes, Fernando começou a elaborar um plano para se livrar dela.
o que aconteceu na madrugada de 16 de fevereiro de 2022. Segundo o relato de alguns vizinhos que ouviram gritos dos dois, eles foram vistos saindo de casa no carro de Fernando. Ele dirigiu até a área do Circuito Chico e, quando estavam na altura do Mirador del Lago Escondido, parou o veículo e sacou uma arma, apontando para ela. Tentando se defender, Eduarda saiu do veículo e correu, mas foi em vão, pois Fernando começou a disparar. A vítima foi atingida nas costas, ventre, peito e rosto. O agressor abandonou o corpo de sua amiga e mãe de seus filhos e depois dirigiu-se a uma ponte próxima, onde se desfez da arma. Em seguida, voltou para sua casa e enviou várias mensagens a amigos de Eduarda na tentativa de criar um álibi e evitar que as suspeitas recaíssem sobre ele. Às 10 da manhã daquele dia, um turista relatou o corpo sem vida de uma mulher nas proximidades do mirador por meio de uma chamada para o número de emergência. A polícia de Rio Negro foi até o local e encontrou a vítima deitada de bruços, com várias marcas de tiros. Os legistas determinaram que a jovem foi morta ali, pois encontraram cápsulas de projéteis de calibre 357 perto de seu corpo. Uma hora depois de as autoridades policiais encontrarem o corpo de Eduarda, Fernando entrou em contato com várias unidades policiais de Bariloche, demonstrando desespero para encontrar a amiga. Ele relatou que na noite anterior havia deixado Eduarda no hotel Luz e Fuerza, mas ela não havia retornado e não estava atendendo suas ligações. No entanto, a polícia já estava trabalhando no caso, embora Fernando não soubesse disso. O dispositivo de emergência foi acionado, incluindo a convocação da promotora Betiana Sendon, do Departamento de Criminalística e do Corpo de Investigação Judicial, que estava sob a jurisdição direta do Ministério Público. Quase imediatamente, as forças de segurança foram até a casa de Fernando, onde ele estava com os 3 filhos. Em suas primeiras entrevistas, disse aos investigadores que havia deixado Eduarda por volta das 11 da noite, perto de Puerto Pañuelo, onde supostamente se encontraria com um homem. No entanto, devido à falta de lógica em sua história e à incredulidade de seu relato, ele logo se tornou o principal suspeito do caso. Parecia irônico que alguém deixasse sua amiga em uma área desconhecida para ela, considerando que ela era estrangeira e havia morado na cidade por pouco tempo. Outro aspecto ainda mais inexplicável era que a moça supostamente teria ido a um encontro romântico com um homem usando pantufas. Além disso, os agentes obtiveram informações importantes de alguns vizinhos que contradiziam as declarações dadas por Fernando. Um dos depoimentos cruciais veio de uma mulher que conhecia ambos e afirmou que esteve com ele até minutos após a meia-noite. Ela também revelou que, ao chegar na casa dele, as portas estavam fechadas, as luzes apagadas, e Eduarda atendeu usando um camisão de dormir, enquanto os 3 filhos estavam deitados. As gravações das câmeras de segurança encontradas pelos detetives localizaram o suspeito, próximo ao local onde encontraram o corpo. De acordo com as investigações, o homem chegou à casa por volta da 00:30 e saiu novamente por volta de 1h da manhã, retornando 1 hora depois. Os promotores Gerardo Miranda, Martim Lozada e Betiana solicitaram várias ordens para vasculhar a casa e o veículo do suspeito, onde foram encontrados vários pertences da vítima e 2 armas de fogo que estavam registradas em nome da proprietária da casa que eles alugavam. Também acharam uma caixa com 50 munições de calibre 357, que coincidiam com as encontradas na cena do crime e faltavam algumas balas. No carro de Fernando, eles encontraram manchas que se acreditava serem sangue e coletaram amostras para análise, a fim de determinar se coincidiam com a vítima. Também notaram marcas na placa do veículo e ficaram intrigados com o fato de o capô ter sido recentemente limpo. O dado crucial que levou o juiz a solicitar a prisão de Fernando
naquela mesma tarde, foi a suposição de que ele planejava deixar o país em 20 de fevereiro, tendo tudo pronto para se mudar durante a visita à sua residência. A família da vítima organizou uma campanha de doação, pois precisavam de cerca de R$200 mil para viajar à Argentina e reivindicar o corpo da jovem, para levá-la de volta para o Brasil. Enquanto isso, as investigações continuaram avançando e as autoridades divulgaram resultados da autópsia. Com base em todas as evidências da necropsia, os peritos forenses concluíram que a vítima tentou se proteger dos tiros e tentou fugir, mas o atirador a atacou por trás. Todas essas provas foram incorporadas a um dossiê. E em 18 de fevereiro, ocorreu uma audiência de formulação de acusações, onde o Ministério Público apresentou as evidências contra Fernando. Os promotores afirmaram que se tratava de um caso de feminicídio, pois a relação da vítima e o acusado foi marcada por violência de gênero, abuso psicológico e econômico. A acusação também alegou premeditação, pois Fernando levou Eduarda até o local e, depois de tirar a vida dela, voltou para sua casa com as crianças e se desfez da arma de fogo perto de uma ponte. Fernando foi apontado como o único autor do crime. Após a apresentação das provas, o Ministério Público solicitou ao juiz 4 meses de prisão preventiva, alertando que, se o sujeito permanecesse em liberdade ou sob prisão domiciliar, haveria o risco de que ele interferisse ou fugisse do processo. O juiz perguntou ao defensor público Pablo Calello se o suspeito planejava testemunhar, e o mesmo negou. Contudo, surpreendentemente, Fernando expressou sua vontade de confessar. Seu representante legal pediu 1 minuto para conversar com ele, na esperança de convencê-lo a não declarar, mas foi em vão. Fernando, falando em espanhol de forma hesitante, admitiu ser o responsável pela morte de Eduarda. Quando ele fez essa declaração, a sala ficou em completo silêncio. Declarou que Eduarda não era de forma alguma submissa. Pelo contrário, afirmou que era violenta com ele e seus filhos. Disse que cometeu o crime para proteger sua segurança e a de seus filhos, alegando que Eduarda era uma mulher perigosa com ligações com o tráfico de drogas no Brasil. Ele pediu que os investigadores examinassem os telefones dele e da vítima para entender os motivos reais que o levaram a cometer o crime, e também falou sobre a arma usada e como a obteve. Após sua declaração, o juiz decretou prisão preventiva com a acusação de feminicídio e homicídio qualificado com traição e uso de arma de fogo. Enquanto isso, no Brasil, a família conseguiu reunir o dinheiro necessário. Foi então que Wallace, o irmão de Eduarda, viajou para a Argentina em 23 de fevereiro, acompanhado de um amigo. Chegou à Argentina para agilizar os trâmites de repatriação de seu corpo para o Brasil e iniciar o processo, para obter a custódia dos 3 filhos nascidos em solo argentino. Ele foi recebido pelo cônsul do Brasil, em Bariloche, e se reuniu com o promotor responsável pelo caso, que explicou detalhadamente o andamento da investigação. No entanto, Wallace afirmou que estavam satisfeitos com o trabalho das autoridades argentinas e tinham confiança de que a justiça seria feita. Ao dar algumas entrevistas para a imprensa local, Wallace negou algumas informações que circularam nos últimos dias, baseadas no que Fernando disse no tribunal, que a retratavam como uma jovem libertina com ligações com o narcotráfico. Em relação ao destino de seus 3 sobrinhos na Argentina, ele enfatizou que a intenção da família era levá-los para o Brasil. No entanto, os gêmeos ficaram sob os cuidados da família de Marcelo, que precisava negociar com os parentes da falecida para chegar a um acordo sobre a custódia. Em setembro do mesmo ano, foi realizada a reconstrução 3D dos acontecimentos feita pelo perito da Procuradoria Ariel Tonon. O objetivo era criar uma representação clara de como o evento ocorreu, a fim de apresentá-la ao júri popular em 8 de fevereiro de 2023. O juiz de Bariloche concedeu um novo prazo de 6 meses para concluir a investigação.
O promotor afirmou que a expectativa de pena em que estava a trabalhar era a de prisão perpétua, uma vez que a acusação era de homicídio duplamente qualificado, por traição e por se tratar de um feminicídio. Se essa qualificação fosse confirmada no controle da acusação, Fernando enfrentaria um julgamento por júri popular. Quando o julgamento estava prestes a começar e durante a audiência da acusação perante o juiz, a defesa de Fernando fez um pedido surpreendente. Eles solicitaram que seu cliente fosse chamado de Amanda, alegando que ele se auto-percebia dessa forma. Seu representante legal explicou que, devido ao fato de que não estavam diante de um homem, não haveria o crime de feminicídio. Portanto, pediram que ele fosse julgado apenas por homicídio e não por homicídio triplamente qualificado. A reação dos promotores, Martim e Gerardo, não se fez esperar, e eles desconsideraram o pedido, alegando que era uma manobra da defesa para evitar as acusações e a condenação. Eles lembraram que, durante a audiência de imputação de cargos, o acusado aceitou e se reconheceu como Fernando. Além disso, os promotores afirmaram que, para Fernando, a vítima tinha um caráter utilitário e instrumental para satisfazer seu desejo de ter filhos e sentia desprezo pela mulher que alugou seu útero. Após ouvir as alegações do Ministério Público, o advogado de defesa tomou a palavra para explicar que Fernando já era uma mulher antes do ocorrido e provaria isso com os depoimentos de sua irmã e amigos do Brasil. Além disso, usava batom, esmalte nas unhas, e sua forma de andar e sentar eram típicas de uma mulher. Ele afirmou que não mudara o nome, já que em seu documento de identidade ainda constava como Fernando, era um direito, não uma obrigação, e alertou que o que deveria ser respeitado era sua vivência interna e pessoal de gênero. O representante legal do acusado questionou o agravante de traição apresentado pelo Ministério Público e apontou um transtorno mental passageiro que gerava paranoia e manias de perseguição. Ele encerrou sua intervenção afirmando que Amanda e Eduarda eram duas amigas e não havia uma subordinação de um gênero sobre o outro, mas sim uma relação de igualdade. Portanto, em sua opinião, não houve feminicídio, porque inevitavelmente o crime teria que ser cometido por um homem, o que não era o caso. Depois de uma intensa discussão entre as partes, sem possibilidade de acordo, o juiz interveio esclarecendo ao júri que atenderia ao pedido de Fernando de ser chamado de Amanda. Entretanto, rejeitou a solicitação da defesa de modificar a classificação do crime, alegando que a acusação estava correta. Após a controvérsia, Fernando foi a julgamento em 26 de junho de 2023, acusado de homicídio cometido com uma arma de fogo com agravante de traição e violência de gênero, além de porte de arma de fogo sem autorização legal. A única pena possível era prisão perpétua. Para relatar os eventos, o Ministério Público revelou detalhes sobre registros telefônicos. 3 dias antes do crime, o acusado entrou em contato por WhatsApp com uma mulher e lhe contou que recebeu um sinal, pois sonhou que encontraria uma arma e munições para se livrar de Eduarda. Além disso, ele escreveu que, se Eduarda não assinasse os documentos que permitiriam a ele viajar para o Brasil com os 2 gêmeos e a recém-nascida, ele tiraria a vida dela. De acordo com o depoimento do irmão da vítima, a jovem havia relatado que Fernando estava agressivo e distante. Ela até mencionou que o conflito entre eles começou devido aos ciúmes que ele sentia de seu relacionamento com outro homem. Wallace destacou alguns episódios preocupantes anteriores ao ataque fatal, incluindo mensagens sinistras escritas em um espelho e em uma porta. Um deles foi quando ela encontrou a palavra morte escrita no espelho do banheiro e a porta estava aberta, o que ela contou a seu irmão, preocupada, até mesmo enviando uma foto. Alguns dias depois, ela foi encontrada morta. Por sua vez, o defensor público penal, Nelson Vigueras, reiterou que, em sua opinião, este não foi um caso de feminicídio e não houve agravantes. Além disso,
solicitou um veredicto de inocência com base que Fernando não era responsável pelos seus atos, pois era doente mental. Ele sustentou esse argumento com base em um relatório médico, que alegava que seu cliente estava sujeito a um distúrbio transitório que o impediu de compreender e dirigir suas ações, e destacou o estado paranoico refletido nas perícias realizadas. A partir desse momento, se abria uma fase de apresentação de provas para uma futura audiência, que seria agendada pelo tribunal sem a presença do júri popular e sob a direção do juiz Juan Martín Arroyo. Até o final de agosto, ainda não tínhamos conhecimento da pena que o acusado receberia. No entanto, em 7 de setembro de 2023, foi proferida a sentença de prisão perpétua para o acusado pelo falecimento de Eduarda dos Santos Almeida. A família de Eduarda expressou alívio e satisfação com o veredito. Este caso provavelmente ficará na história como um dos mais marcantes da Argentina, pois é diferente do que se viu no país ao longo dos anos e é difícil encontrar semelhanças com outros processos. Mas e você? Já conhecia esse caso? Deixe-me saber nos comentários. E caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Obrigado, um abraço e até breve.